Bom dia para vocês. Maçã é uma coisa imperdível. Para que a gente comece a explorar esse fruto, acrescentando coisas antes que de verdade as pessoas possam não estar cientes, a gente tem que estar olhando para ele de uma maneira, que vá além do fato dele ser uma fruta deliciosa. A maçã tem várias coisas importantes e que nos ajuda a viver e a nos curarmos e a mantermos a saúde e inclusive mantermos a juventude. Dois desses produtos é que chamam mais a atenção. A pectina, que é um açúcar, é uma fibra que compõe aí a estrutura molecular da maçã, e a vitamina C. A vitamina C é sobejamente conhecida. Todo mundo conhece vitamina C, todo mundo toma vitamina C, principalmente quando quer o quê? Aumentar a imunidade. A vitamina C está de um lado porque ela é um produto biologicamente ativo, é uma vitamina, então ela entra como elemento regulador do sistema e fomentador de funções. Tá? Existe um outro tipo de produto, uma outra família de produtos, que são considerados nutricionais e nutracêuticos e até mesmo fitoterápicos, não por ação direta em cima das reações químicas e físicas que ocorrem dentro do metabolismo, mas pelo quê? Por melhorarem o ambiente onde essas reações vão acontecer. E acabou que a ciência descobriu, está identificando e está enxergando que não apenas as reações são importantes, mas sim o ambiente onde elas acontecem. Porque o ambiente determina o equilíbrio dessa reação do ponto de vista do metabolismo global do sistema. Então, hoje em dia fala-se muito em probióticos, em pré-bióticos, como elementos que não atuam de maneira direta na química física do sistema, mas que atuam na preparação do ambiente, colocando que nesse ambiente, inclusive, estão aí presentes os micro-organismos com os quais a gente se relaciona para realizar a vida, para realizar o nosso metabolismo. Se alguém aí não se deu conta ainda, é importante perceber que para se relacionar com o universo, com o mundo, o sistema orgânico, eminentemente o sistema humano, ele é extremamente competente, não por características intrínsecas à sua estrutura molecular, de novo, editando a química e a física que tornam essa estrutura molecular competente para realizar a vida. Mas nós somos extremamente competentes, por quê? Porque somos um macrosistema extremamente sofisticado que se consorcia com microsistemas, também vivos, de metabolismo muito mais simples, e por isso mesmo metabolismo específico, ou seja, esses micro-organismos são especialistas nisso ou naquilo. E nós temos aí uma diversidade gigantesca de relações simbióticas com esses micro-organismos, ajudando o nosso metabolismo a ser uma realidade. E não ser uma realidade qualquer, é uma realidade extremamente bem elaborada, extremamente quantificada e qualificada para obter exatamente aquele efeito vivencial que nós buscamos para manter a nossa qualidade de vida, mantermos a nossa vida a nível da nossa longevidade e mantermos a nossa vida a nível da nossa inteireza, ou seja, da nossa plenitude enquanto seres que buscamos experimentação. Por exemplo, uma experimentação que buscamos continuamente e que nos empenhamos muito sobre ela é a alimentação. Para nós nos alimentarmos de tudo aquilo que nós selecionamos como objeto de alimento, nós precisamos desse consórcio com esses micro-organismos porque temos uma capacidade mediana para pobre para metabolizar a maior parte dos alimentos que nós nos propomos ao sistema. Ou seja, por exemplo, só para citar um exemplo que vai justamente de encontro a esse fruto, a maçã é extremamente fibrosa. Fibras são o quê? São cadeias de açúcares longas de difícil digestão, a ponto de serem tão difíceis de digestão que a gente ingere, digamos, 1 grama, e dessa 1 grama de fibra, cerca de 80 ou mais por cento vai passar pelo tubo digestivo sem ser digerido. Ele vai sair do outro lado do sistema sem ser tocado quimicamente pelo nosso organismo.
né? Porque nós não temos a condição certa, nós temos a química certa para conseguir quebrar essas camadas, essas cadeias açucaradas em tijolos menores, de forma que a gente possa fazer uma absorção eficiente. Então, nós temos que fazer o quê? Colocar essa fibra diante dos organismos que têm o aparato que vai nos propiciar fazer essa absorção ou essa utilização da fibra, né? A maçã, em particular, ela tem uma fibra, ela não é nem tão difícil de ser digerida, mas também não é fácil. Então ela compõe, acaba que quando ela é processada, como ela é hidrossolúvel, ela admite a ação da água dentro da estrutura molecular dela, então ela se torna macia, né? As fibras que eram, quando a gente analisa no fruto, são extremamente juntas, extremamente compactadas, quando a água entra, ela se torna valga, ela se torna relaxada, né? Ela se torna capaz de ser mais bem elaborada por ação mecânica e por ação química do nosso suco gástrico. Então, por ação desses micro-organismos, ela se torna um gel que aproxima isso de uma mucilagem. Não é propriamente uma mucilagem, porque mucilagens são cadeias açucaradas que têm características bastante específicas, mas ela forma esse gel por ação da água, por ser hidrossolúvel, e por ação de fermentação. A maior parte dos micro-organismos que estão dentro do nosso intestino, que compõem a nossa biota intestinal, né, eles atuam e trabalham por processos fermentativos, né, e aí tornam palatáveis por ação de fermentação essas fibras que nós não damos conta de digerir de maneira eficiente. Então a pectina que tem na maçã, ela por ação desses micro-organismos, ação fermentativa, e por ação da água que ela admite no processo de digestão, ela acaba se tornando um elemento pré-biótico extremamente poderoso. E aqui vamos analisar um pouquinho o que significa isso. Primeira coisa importante é que regula o volume de água presente na sua digestão. Ou seja, realiza um bolo fecal da consistência ideal para que ele evolua por dentro do intestino, faça um trânsito intestinal no tempo certo e tornando esse bolo alimentar que está transitando pelo intestino delgado ainda, né, mais passível de ser elaborado pelos nossos sucos pancreáticos e gástrico e biliar, né? E aí os micronutrientes vão sendo liberados e a gente consegue fazer uma boa absorção. Veja bem que o indivíduo que faz um trânsito rápido demais, né, desse bolo alimentar, ele não dá chance ao sistema de fazer uma boa absorção. Do mesmo jeito, o indivíduo que faz um trânsito muito lento, ele acaba fazendo a absorção, além dos micronutrientes interessantes, dos produtos toxêmicos, que sempre tem em qualquer bolo alimentar, em qualquer proposta alimentar, sempre haverá os produtos toxêmicos. Além disso, passando muito tempo, né, nesse trânsito intestinal, e quando o bolo alimentar progride para o intestino grosso, já sendo considerado um bolo fecal, né, além das toxinas que ainda poderão ser absorvidas, ocorrerá a desidratação excessiva desse bolo fecal. Esse bolo fecal vai ficar muito mais denso e muito mais rígido do que o necessário, podendo vir a ferir a mucosa intestinal de maneira muito importante, realizando, né, um terror aí da maior parte das pessoas, que é a diverticulose, né, formando divertículos, que são bolhas de irritação e de inflamação dentro do intestino. A diverticulose eventualmente entra em processo inflamatório e cria uma condição de diverticulite, e cuja solução, a resposta terapêutica é muito complicada, porque a maior parte dos recursos médicos não contemplam uma boa desinflamação do intestino. Então, diverticulite pode até oportunizar uma cura medicamentosa dentro de determinadas condições, mas a maior parte delas é resolvida cirurgicamente. Tá? E vamos lembrar, dando um passo um pouco adiante, que os processos inflamatórios crônicos a nível intestinais fazem o terreno para a degeneração dos tecidos, né? Ou seja, o câncer de cólon do intestino, ele vem desse processo inflamatório crônico, né? Um outro quadro muito perverso relativo a essa perda do trânsito ideal do bolo fecal e bolo alimentar dentro do intestino
é a síndrome de colo irritável, né? Ou seja, a colite. E as colites de forma geral, não apenas de aspecto sindrômico, enquanto aspecto sindrômico, mas quanto evento também é valorizável, né? Então, o indivíduo que não consegue fazer um bom trânsito, ele torna o terreno intestinal propício ao processo inflamatório crônico, entrando em colite. E de novo, a colite pode se tornar até um processo autoimune, né? Ou seja, sem cura, sem recurso terapêutico. Ou um processo crônico degenerativo a nível das tumorações, dos processos oncológicos. Então, a gente dizer que um fruto, que um determinado alimento tem uma fibra que regula esse trânsito, é dizer muita coisa. É colocar que esse alimento é um alimento absolutamente essencial, que precisa estar na dieta frequentemente das pessoas. Mas aí também vamos aproveitar o gancho para colocar aqui o fato de haver uma recomendação para que a ingesta desse alimento seja frequente, não significa que deva ser diária. Tá? Um dos mandamentos fundamentais, um cânone, né, ancestral fundamental da nutracêutica, da medicina naturopática, da medicina tradicional, é que você não pode, sob pena de realizar processos alergênicos, se alimentar de qualquer alimento diariamente. Qualquer alimento. O único alimento que pode ser repetido diariamente é a água. Tá? E mesmo assim nas quantidades adequadas, nem excessivamente e nem incipientemente, né? Então tem lá um volume ideal que tem relativo a quê? Ao lugar onde você vive, né? Ou seja, aos fatores ecologicamente estabelecidos e ao seu método de vida, né? Você vai precisar de mais água ou menos água a depender de muitos fatores vivenciais. Então isso não tem um número, né? Não tem, beba 1 litro d'água, beba 3 litros d'água. Não é assim. Depende do tipo de vida que você leva e aonde você leva essa vida, né? Bom, fora a água, não repita mais nada. Então, não caiam no engano, eventualmente auto-engano dos excessos. Maçã é super bom para a saúde, então vamos comer 3 maçãs por dia a vida toda. Não, isso não é compatível com a saúde, isso aí não vai te fazer usufruir mais dos ganhos da maçã. Então qual seria um referencial? Para um indivíduo urbanoide, normaloide, né? Ou seja, lá um indivíduo adulto com 60 a 70 kg de peso, de 30 a 45 anos, etc., ele pode comer 3 maçãs por semana, 4 maçãs por semana, ou até mesmo várias maçãs por dia, quando ele tiver inserido em processo terapêutico. Porque esta fruta, pela concentração de princípios ativos que ela oferece, ela se torna medicamentosa de maneira muito fácil. E em função desses 2 produtos que eu estou aqui comentando, já deu para vocês perceberem que eles são de amplo espectro em termos de atuação, né? A maçã, quando ela não é o personagem principal, ou seja, ela não é acessada como o medicamento ideal para determinados quadros, ela é um excelente coadjuvante. Então, um monte de receitas naturopáticas, um monte de receitas fitoterápicas são passíveis de serem extremamente bem equilibradas e bem enriquecidas pela associação da maçã. A pectina regula a água dentro do sistema, ela regula o pH sistêmico via regulagem do pH intestinal e ela faz também um trabalho de regular a relação sódio e potássio. E nós temos um grande problema com o sódio, porque as pessoas estão viciadas em sal. Né? Basicamente, o ser humano ocidental urbanoide ele consome de 10 a 15 vezes mais sal do que deveria consumir, né? Em relação ao que aos povos mais primitivos fazem, e por isso mesmo tem mais saúde renal, né? Ou seja, o trânsito das águas do nosso sistema ele é diretamente proporcional à quantidade de sal que você consome. E quanto mais sódio, menos trânsito. Então, todo alimento que nos ajude a regular a presença do sódio dentro do nosso sistema é de extremo valor fitoterápico, de extremo valor imunogênico e de extremo valor a nível de manter a sua saúde ao longo da tua vida, inclusive na terceira idade. Eventualmente, principalmente na terceira idade, né? Terceira idade, o pulmão não funciona muito bem, o rim não funciona muito bem, o fígado fica descontrolado, o pâncreas está cansado, isso é a terceira idade.
Então tudo que possa estar fomentando a atividade desses sistemas e ajudando, né, as coisas funcionarem melhor, vem tornar aqueles indivíduos que estão na terceira idade mais competentes metabolicamente, menos dependentes dos médicos e, em última análise, menos dependentes do medicamento, o que é extremamente interessante sobre todos os aspectos. Uma coisa importante sobre a pectina, enquanto fibra, é que, como a gente comentou, ela é difícil de digestão. Embora esta fibra não seja tão difícil quanto outras, né? Ela também, o corpo encontra dificuldade para digerir. Então, uma das melhores maneiras para você acessar as capacidades pré-bióticas dessa fibra é você cozinhar a maçã. Ou seja, além da associação de água na fibra, por ela ser hidrossolúvel, você ainda vai submeter ela a um processo de desnaturamento da molécula açucarada, né? Ou seja, a molécula vai se alongar, vai se tornar mais maleável e aí por isso mesmo mais trabalhável mecânica e quimicamente pelo sistema. Então, se você quiser tornar a maçã muito mais medicamentosa do que nutricional, você deve comer a maçã cozida. Mas lembre-se que esse cozimento, como sempre, tem que ser feito com a fruta integral. Então não descasca, não pica, não rala, não faz nada. Ela já está embaladinha aqui na casca dela, você só coloca lá no vapor ou no banho-maria e cozinha. Tá? Qual é o ponto bom? Né? Quando você tocar a polpa com alguma coisa pontuda, rígida, né? E perceber que ela se tornou gelatinosa. Essa gelatina, ela atua de maneira imediata como medicamento, dentro de tudo isso que a gente comentou de vantagens em relação à pectina, né? Em relação aos elementos pré-bióticos, né? De preparação do terreno que a pectina tem capacidade de prover ao sistema. Espero que tenha sido uma informação útil para vocês. Estamos aí, como sempre, abertos a aprofundar mais ainda o assunto, porque obviamente isso aqui dá muito pano para manga, tem muita coisa ainda boa para ser dita sobre a maçã. Mas vamos aguardar novos encontros. Muito prazer estar com vocês e até a próxima.